Olá, nós vamos aqui agora neste vídeo mostrar três formas de calcular as raízes de uma equação de segundo grau através da formulação de Bhaskara e depois uma por formulação simplesmente da equação no SymPy. Bom, se nós temos, por exemplo, uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós dizemos que essa é uma equação de segundo grau e é muito conhecida a fórmula de Bhaskara, que diz que as raízes podem ser determinadas por menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Sabendo que delta corresponde a b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá. Inicialmente, vamos importar a biblioteca NumPy e a biblioteca Matplotlib PyPlot. Então vamos aqui rodar o programa e eu já armazenei aqui esse script, onde eu passo A igual a um float e esse float chama um input, digito o coeficiente de A e assim fiz para B e para C. O delta, que é isto aqui, eu coloquei aqui passando uma variável chamada D, B ao quadrado, menos 4A vezes C. E fiz a saída logo a seguir do valor do delta, com o método string format. Em seguida, a raiz, o valor da raiz de delta. Ou seja, simplesmente passando D elevado a meio, que corresponde à raiz quadrada. E faço a saída aqui também pelo método de string format. E finalmente as raízes. A raiz, então, nós podemos calcular com menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. x2 menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Aqui é menos e mais, eu disse mais ou menos. Tá? Então aí eu faço as saídas da raiz. Na posição 0, x1, na posição 1, x2. E a saída também com o método string format. Vamos rodar e ver o que acontece. Então, ele pede primeiro para digitar o coeficiente de A. Vou digitar 1. Vou dar Enter. Pede para digitar o coeficiente de B. Vou digitar 2. Dá Enter. Pede para digitar o coeficiente de C. E aí faz a saída. Então, o valor de delta é menos 8. Então, isso aqui já indica que eu não tenho raízes reais. De fato, não tem. Então, eu tenho aqui 1,73 mais 2,82J, que essa raiz de delta já vai indicar que eu tenho um número complexo. E as raízes são, aqui pode-se dizer que é 1, né? Menos 1, mais a raiz quadrada de I, porque o Python trabalha com números complexos, no lugar de I ele coloca J. E x2 menos 1, aqui também eu posso entender como raiz quadrada de I. Depois nós vamos comprovar isso mais à frente. Vamos verificar aqui agora como é que estaria isso aqui no gráfico. Então eu vou fazer aqui um domínio de menos 5 até 5, dividir esse domínio em 1/100 e colocar aqui a função. Então, como eu trabalhei com 1, 2 e 3, então x ao quadrado mais 2x mais 3. Vou plotar x e vou passar a xhline que vai me dar marcar de forma definida o eixo do x na cor limão. E também colocar uma grade para que a gente perceba a posição da curva. Então aqui nós temos a curva, temos a posição 0, notamos que ela está aqui flutuando, sem raízes reais. Tá? Ela tem raízes complexas.
Vamos agora fazer a mesma função, tá? E vamos rodar, só que desta vez nós vamos colocar 1, menos 6 e 0. Então aqui eu tenho raízes reais, né? O valor dela deu 36, a raiz é 6. As raízes da equação são 6 e 2. Eu vou fazer agora o mesmo domínio. Não vou fazer o mesmo domínio. Aqui está o mesmo domínio que a anterior aqui. Mas observe que eu tenho na posição x1, 6. Então eu vou passar um pouquinho além de 6, vou colocar 7. E na posição x2 eu tenho 0. Então eu vou colocar um pouquinho antes de 0, vou colocar menos 1. E aqui a função está x ao quadrado, menos 6x está correto. Então vamos plotar e observamos que realmente as raízes são 0 e 6. Bem, e se eu fizesse uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau eu poderia fazer com o SymPy também, tá? Essa equação. Então eu chamaria aqui primeiro o SymPy, importando toda a biblioteca, passa aqui x e y com os símbolos e coloco aqui equação 1 igual a esta função, que é do SymPy, e aqui eu coloco a equação x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Exatamente como nós fizemos no primeiro exemplo, né? Aqui o índice é 1, o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 2 e aqui o termo independente 3. Vou rodar e ele me apresenta aqui a equação x ao quadrado mais 2x mais 3. Matematicamente isso aqui não tem resultado nenhum, a não ser o embelezamento, por exemplo, de um artigo, de um trabalho. Porque ele faz uma saída aqui do tipo Markdown ou LaTeX, se quiser. É uma linguagem de marcação que apresenta essa grafia, essa tipagem muito mais bonita. Vamos fazer a solução disso aqui. A solução eu vou chamar uma função interna também do SymPy e passar a equação 1, EQ1, como argumento. Então eu vou fazer a saída aqui, a solução da EQ1 vou usar o método format, né? E aqui eu tenho a solução. Então a solução é menos 1. Lembra que eu disse que era próximo de raiz quadrada, né? Próximo de 1. Então aqui menos 1 e aqui também menos 1. Próximo de 1. E raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Também era raiz quadrada de 2 ali. Como é simbólico, ele faz de forma resumida a saída aqui. Mas a solução está correta. Vamos fazer a equação 2. A equação 2 é x ao quadrado menos 6x. E eu não expliquei aqui na anterior, essa vírgula aqui funcionaria como a igualdade da equação. Eu tenho que colocar a vírgula que vai me fornecer o segundo argumento. O segundo argumento, de fato, é a entrada da igualdade, que aqui no caso foi 0, mas poderia ser outro. Tá? Então vamos fazer aqui a saída. E ele dá aqui x ao quadrado menos 6x igual a 0. Então repara que aqui, esta vírgula vai separar aqui a igualdade, né? De um lado da equação, lado esquerdo e do lado direito. Vamos fazer agora a solução, da mesma forma que fizemos na primeira, a solução da equação 2, a saída do método format. Então eu vou rodar e exatamente como deu no primeiro caso com o método NumPy. Método não, com a biblioteca NumPy. A solução da equação 2 é 0 e 6. Ele me dá um array. Naturalmente, se eu quiser o valor de 0 e de 6, eu também posso obter isso. Tá?
Por exemplo, se eu fizer aqui sol, aliás, sol 2 e passar 0, ele vai me fornecer a primeira posição. Então, ele me fornece a posição 0. Se eu quiser a outra posição, então eu tenho aqui só que mudar de 0 para 1. Eu tenho aqui 6. Então, eu posso extrair de dentro do array os valores de forma isolada. Bom, finalmente temos uma função aqui. Uma função dentro do Python para determinar as raízes da função de segundo grau. Então, é muito simples. Defino uma função. Tá? Então, a função define aqui quais são os argumentos que eu tenho. A, B e C. E aqui eu faço os cálculos. B igual a B ao quadrado menos 4ac, x1 também menos B mais D elevado a meio dividido por 2a, x2 menos D elevado a meio dividido por 2a. E aqui as saídas. O valor de x1 e o valor de x2 do método forma. Então, eu vou rodar. E aqui eu vou abrir agora para chamar a função. Então, eu coloquei raízes 1, 2, 3. E ele me dá os mesmos valores que foram fornecidos lá no primeiro método, no segundo método. Raiz 1 menos 6 é 0. O termo independente, se não tem, eu tenho que colocar 0. Então, x1, 6, x2, 0. Esta função vocês encontram aí na web, na internet, no YouTube, no Stack Overflow, com eu não chamaria de método, mas com o if name igual a main, tá? Que vai produzir um loop infinito, mas que nesse caso é preferível, porque aí você controla se quer mais uma função, ou se você quer sair da função. É interessante isso para vocês pesquisarem e melhorarem este script. Eu entendo que isso aqui é suficiente, por exemplo, para quem está estudando. Né? Então, é só repetir os argumentos aqui e fazer. Mas quem quiser fazer da forma como eu acabei de falar, com a sentença if name igual a main, pode encontrar isso na internet com facilidade. Até a próxima.